Vocês já estão sabendo quem será a candidata a vice na chapa com o Flávio? Ela, a Júlia Zanatta. Pelo menos é o que defende o Eduardo Bolsonaro, camisa 10 do Lula. Ele falou que a Júlia Zanatta reúne características que a credenciam para o posto de vice, citando sua lealdade e atuação em pautas defendidas no Congresso Nacional. Abre aspas para ele. Se os maus reclamam, este é o caminho. Olha, Eduardo, eu não tô reclamando não, viu? Dessa candidata a vice extremamente radical de extrema direita. Agora, quem tá reclamando, começando a reclamar, são os banqueiros. Olha só o que o Ricardo Lacerda, que é fundador e CEO do Banco de Investimentos BR Partners, afirmou sobre a candidatura do teu irmão. Abre aspas para ele. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, já foi presidente 3 vezes, entrou, saiu, ninguém acha que ele vai dar um golpe ou fazer coisas que podem atentar contra a democracia. E aí eu completo, já esses 3 aqui do poder, ninguém pode dizer o mesmo, né? Afinal, golpe está no DNA da família Bolsonaro, desde os primórdios, que o Bolsonaro ainda integrava as Forças Armadas brasileiras. Outra coisa, Eduardo, não sei se você sabe, mas a última pesquisa Quest, divulgada ontem, que mostra o Lula ganhando do teu irmão com a diferença de 10 pontos no primeiro turno, mostra que a maior parte dos votos dos indecisos, das pessoas que nem se identificam como lulistas, nem bolsonaristas, migraram para o Lula e saíram do Flávio. Ou seja, o maior público de eleitores do Brasil, que nem são lulistas e nem bolsonaristas, eles não têm nada de radical ou simpatia ao radicalismo do bolsonarismo. Aí vale citar também que no segundo turno o Lula ganha do Flávio com a diferença de 6 pontos, no caso de 44 a 38 pontos. O Lula subiu 2 pontos e o Flávio caiu 3. E aí o CEO da Atlas Intel, que é a pesquisa censurada pelo Flávio Bolsonaro na justiça, ele afirmou que o resultado da pesquisa Quest foi pior que o resultado da Atlas Intel e disse que não houve nenhuma manipulação nos métodos metodológicos da Atlas Intel, principalmente porque o resultado da pesquisa Quest saiu em total sintonia com o da Atlas. E o Carluxo, como o bom meninozinho mimado do Bolsonaro, saiu nas redes sociais criticando a Quest, porque a pesquisa não deu o que ele queria. Ele compartilhou nas suas redes sociais essa informação de que essa pesquisa da Quest foi encomendada e financiada pelo Banco Genial pelo valor de R$433 mil e escreveu o seguinte: tudo pela democracia. Todo dia 1, 2 ou 3 coincidências. Só agora que tu descobriu, Carluxo, que quem financia as pesquisas da Quest é o Banco Genial. Por que quando essas pesquisas davam resultado positivo pro teu irmão tu não questionava isso? Só agora que vem questionar. E sobre a pesquisa da Atlas censurada pelo Cássio Nunes em favor do Flávio Bolsonaro, o Eduardo deu chilique nas redes sociais. Abre aspas para ele. Eu vi muita mídia vagar noticiando Cássio Nunes da decisão favorável ou Cássio Nunes indicado por Jair Bolsonaro da decisão pró-Flávio Bolsonaro. Na verdade, a questão passou longe de um privilégio, muito longe, diz ele. A pesquisa Atlas Intel pela primeira vez colocava um áudio de alguém para fazer a pesquisa. Isso não é pesquisa, é campanha eleitoral. Meu bem, o áudio que a Atlas colocou foi um áudio colocado após o questionário de quem a pessoa votaria para presidente. E após ouvir o áudio, a pessoa não teria como voltar atrás para mudar a sua resposta na votação. Mas a Quest não divulgou o áudio e o resultado dela foi pior ainda do que a da Atlas. Inclusive, para 65% dos entrevistados da Quest, o Flávio Bolsonaro errou ao pedir financiamento por vocados. E 60% dos entrevistados consideraram que as conversas do Flávio com o Vocaro levantaram suspeitas de algo errado. É isso, bebê. Se for chorar, manda áudio. Parabéns pela vice. Flávio Bolsonaro acionou o STF contra o presidente Lula. Ele está querendo que a Suprema Corte abra um inquérito para investigar o Lula por incitação ao crime e suposto crime de ameaça. E isso ainda é referente àquele discurso do Lula de dias atrás, que ele chamou o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria, porque ele foi lá para os Estados Unidos pedir taxa contra o Brasil ao Trump. O que eu acho engraçado é que esse povo vive criticando o STF, mas na hora que precisa, vai lá bater na porta do STF. Vive defendendo a liberdade de expressão, mas não pode ouvir um piozinho sequer de verdade, que já aciona a justiça. Querem censurar até pesquisa eleitoral. E por falar em taxação dos Estados Unidos, em discurso hoje, o presidente Lula diz que os Estados Unidos está mentindo ao tentar justificar os motivos para taxar o Brasil. Sobre a acusação dos
Estados Unidos contra o Brasil de suposto trabalho forçado aqui no Brasil, olha só o que o presidente Lula falou, abre aspas para ele: temos que fazer uma comparação entre o mundo do trabalho nos Estados Unidos e o mundo do trabalho aqui no Brasil. É lógico que temos defeitos, mas quero comparar os direitos dos trabalhadores americanos com os direitos dos trabalhadores brasileiros. Quero comparar, porque quando a gente está negociando com alguém que não tem parâmetro para negociar, com alguém que não se comporta de forma civilizada para negociar, a gente vai ter que fazer comparação. E o Lula está absolutamente correto. Os Estados Unidos não tem moral nenhuma para falar, para acusar o Brasil de trabalho forçado, sendo que nós temos a nossa CLT que garante muitos direitos. Por mais que os bolsonaristas queiram destruir a CLT, a nossa legislação sobre o trabalho é uma das melhores do mundo, e os Estados Unidos não tem nem 10% de direito que nós brasileiros temos. Em relação à acusação dos Estados Unidos que o Brasil não combate o desmatamento, o Lula mostrou os dados que saíram hoje do INPE de que em maio nós tivemos uma redução de 61% no desmatamento na Amazônia, e que nos últimos 10 anos nós temos uma redução de 37,5%, sendo o melhor resultado nos últimos 10 anos. Aí olha o que o Lula falou: isso é importante porque vamos ter que pegar esses dados e mandar para o cidadão do comércio dos Estados Unidos, que coloca a questão do desmatamento como justificativa para punir o Brasil com a taxação maior, e vamos comparar o que acontece no Brasil com o que acontece nos Estados Unidos. Eles mentiram da primeira vez que taxaram o Brasil em 50%, dizendo que nós tínhamos déficit comercial. Nós provamos que eles tiveram superávit muito alto. Em 15 anos foram 417 bilhões de dólares. E agora esse negócio que eles falaram da questão de desmatamento, eles não sabem o trabalho que nós fazemos para fazer com que o desmatamento chegue a zero até 2030. Isso não é uma decisão de nenhuma COP da ONU, é uma decisão do nosso governo. É por uma questão de justiça e de participação do Brasil com a ajuda ao planeta Terra, de cumprir com a nossa obrigação de tentar evitar o desmatamento ao máximo. E aí, depois de todas essas verdades ditas pelo Lula hoje, o Flávio Bolsonaro fez uma aparição pública lá em Belém do Pará, também hoje, vestindo, meus amigos, uma camisa que estava escrito: a Amazônia é nossa. É muita hipocrisia do Flávio, é muita cara de pau. Logo o governo do pai dele, que queria destruir a Amazônia, que abandonou os povos Yanomamis, que deixou o garimpo ilegal pintar e bordar lá o tempo todo, vem agora querer vestir o personagem de patriota. A gente sabe o que você e seu pai fizeram no verão passado. Inclusive, Flávio, da pesquisa da Quest que mostrou você perdendo pro Lula com 10 pontos de diferença, mostrou também que 47% dos entrevistados acreditam que você foi o culpado por essa nova taxação do Trump contra o Brasil. 47% acredita que o Lula representa hoje o discurso do patriotismo e defesa dos interesses do Brasil mais do que você. A esquerda ela é tão patriota que hoje o líder do PT, ele entrou com um pedido de aprovação de PEC no Congresso brasileiro para proteger o nosso PIX, tanto proteger o PIX de interesses estrangeiros como de interesses privados dos próprios bancos brasileiros, caso eles pensem um dia querer taxar o nosso PIX. E o PT também acionou a PF e o STF para investigar se esse suposto financiamento do filme sobre o Bolsonaro não foi usado como caixa 2 na campanha do Flávio Bolsonaro. E só para concluir, a Michelle Bolsonaro, mesmo participando de lançamentos de pré-campanha de aliados dela do Distrito Federal, diz que ainda não é o tempo de participar da campanha do Flávio Bolsonaro, que ela só vai participar da campanha dele no momento certo, porque agora a única preocupação dela é cuidar do Bolsonaro. Essa é a família, modelo, exemplo do Brasil, só que não.